menos mais de 1000 pessoas que já passaram pela escola, alunos que transformaram muitos resultados. Quando a gente fala isso, pode estar passando na cabeça de vocês o seguinte: mas como que é essa questão de transformar resultado, aumentar a performance, eu conseguir mais coisas? A gente pode comparar ao ser humano, vamos imaginar o seguinte: que máquinas que hoje existem no mundo, que são máquinas que vocês consideram assim, que são de alta tecnologia, coisas que o ser humano criou que são fantásticas, assim, ó. Que tipo de máquinas, instrumentos que vocês falam assim, nossa, como o ser humano conseguiu criar isso? O que vem na cabeça de vocês, por exemplo? Satélite. Eu nem sei como que funciona isso, mas como que o ser humano conseguiu colocar uma peça lá no céu que transmite ondas e que a gente consegue ver coisas. Por exemplo, você vai parar para pensar que nós temos, se eu quiser conversar com uma pessoa que esteja lá no Japão, nesse momento, eu vou ali para fora e eu converso com uma pessoa qualquer lugar do mundo. Algo fantástico, né? Até coisas simples, relativamente simples, quando a gente pensa em um avião. Eu penso, como o ser humano conseguiu colocar uma máquina daquele peso voando? Sabe? Então a gente tem tecnologias, por exemplo, robôs. Hoje as pessoas fazem cirurgia sem ter que fazer invasão no corpo, são coisas fabulosas. Quando a gente pensa isso, a gente não entende muito bem essa máquina. Vamos pensar assim, esse avião. Será que para eu pilotar esse avião, eu teria que aprender muito bem como pilotar ele? Ou eu basta pegar qualquer um de vocês aqui e eu colocar lá, vai sair pilotando o avião? Não é? As pessoas gastam horas e horas e horas, muito treino para pilotar um avião, não é isso? Só que, o que acontece, pessoal? Por mais que a engenharia, tecnologia, informática tenha se evoluído muito, nada se compara com o nosso corpo. Nenhuma tecnologia que o homem criou, o ser humano não conseguiu criar algo com consciência. O ser humano é uma máquina, gente, que até hoje eles comparam o ser humano ao universo, tamanha complexidade do ser humano. Eu fiz um mestrado, eu fiz 2 mestrados, fiz um em administração, depois eu fiz um em filosofia, que a gente estudava filosofia da mente, que são experimentos de neurociência. Vocês não têm noção o quanto que o ser humano ainda precisa evoluir para descobrir coisas da mente. Os neurocientistas comparam mesmo o ser humano ao universo, tamanha, sabe assim, o ser humano sabe assim, comparando assim, 1% do que a gente sabe, da que a gente tem de potencial. E por mais que a gente seja uma máquina extremamente evoluída, uma máquina extremamente complexa, poucos seres humanos, quase, mínimos mesmo, assim, pouquíssimas pessoas param para entender como que a gente funciona. Quando vocês estavam lá crianças, ou na adolescência, ou na faculdade, alguém já entregou um manual de como você funciona? Vocês já pararam assim, não, tem um manual aqui que eu vou saber assim, como que eu funciono. Alguém já parou para entregar isso para vocês? Não. Quantas pessoas investem para descobrir como que a gente funciona, como que a gente age, como que a gente muda comportamentos? Por que meu pensamento é tão acelerado? Você já parou para pensar tanto que o nosso pensamento é acelerado? Alguém de vocês aqui já teve insônia? Levanta a mão. Quem conta? Quando eu peço assim, o pessoal não levanta a mão assim, né? Fico meio que vergonha. Mas é normal. Quantos de vocês já ficaram estressados? Vocês sabem o que é isso? Quantos de vocês gostariam, por exemplo, de... até coisas simples assim, eu vou falar assim, ó, um dos maiores medos do ser humano é falar em público. Já aconteceu com vocês falar em público assim, dar um fiozinho na barriga, assim? Estava tudo programado, o que eu ia falar, tudo certinho, fiz a apresentação, sabe assim, fiz um roteirinho, aí chegou na hora, assim, começa a olhar para as pessoas, aí dá aquele fio na barriga, trava. Ou não, por exemplo, assim, alguns de vocês, você acha que talvez nessa sala não vai acontecer isso, eu acho que esse pessoal aqui é diferenciado, mas programou assim, não, agora eu quero começar a fazer atividade física. Esse ano vai ser bacana, vou começar 2020, eu estou pensando, esse ano vai ser diferente, vou começar a fazer atividade física, vou ter disciplina, e aí agora mesmo apareceu assim, coloquei 6 horas para acordar o despertador, e aí você já viu aquele modo soneca? Aí você vai lá e clica lá, né, no modo soneca, né, aí passa 10 minutos, aí você fala, vou clicar de novo, eu mereço mais 10 minutinhos. Aí você vai clicando, para ver se você desiste. Ou se não, você começa, você paga a academia, plano semestral, aí você vai um mês, aí desperdiça. Isso acontece também com quem quer aprender línguas, né? Alguém já tentou falar assim, eu quero falar uma segunda língua. Já aconteceu com vocês? Não, eu quero aprender uma segunda língua, tenho certeza que eu vou
falar, aí você faz um plano lá e para. Tudo isso que eu estou falando também ecoa muitas vezes na carreira. Não sei se eu vou mostrar para vocês agora mesmo. Na carreira, tipo assim, 72% das pessoas, isso é o que as pesquisas chegaram, algumas falam mais, outras falam menos, que não estão felizes no trabalho que executam. Então, muitas pessoas falam assim: nossa, eu tenho trauma daquela musiquinha do Fantástico. Acontece com vocês? Tocam a musiquinha do Fantástico e falam: nossa, agora no outro dia eu tenho que trabalhar. Nossa, mas... Agora eu fico pensando, quantos anos a gente fica trabalhando? Imagina você, todo domingo, pensando assim: nossa, agora eu vou ter que trabalhar. Então, tudo isso eu fico pensando o seguinte: que o ser humano, com uma tecnologia tão evoluída que nós temos, nossa maquinária, nossa mente, nosso corpo, nós somos tão desenvolvidos, com tanto potencial, por que a gente muitas vezes não consegue coisas que relativamente são simples? O que será que acontece que a gente não consegue coisas simples como, por exemplo, acordar mais cedo para fazer uma atividade física? Por exemplo, tem pessoas que acordam tão mal-humoradas. Vocês já viram pessoas que acordam muito mal-humoradas? Sabe, assim, você chega assim: bom dia! A pessoa fala assim: bom dia, só se for para você, sabe assim? A pessoa já acorda mal-humorada, passa a semana inteira mal-humorada. Por que a gente não consegue controlar nossas emoções? O que impede a gente de entender essa máquina para que a gente consiga ter uma gestão melhor das nossas emoções? Por exemplo, vou mostrar para vocês também, mais ou menos 60% do brasileiro hoje está endividado. Nessa sala nós não temos esse caso, mas 60%. Isso não quer dizer que a pessoa está ganhando pouco, não. Nós fizemos um trabalho, por exemplo, com pessoas que ganhavam 10 mil, 20 mil, às vezes a pessoa ganhava 30 mil por mês e estava endividado. Vocês estão achando: porque eu ganho pouco aqui, por isso que eu estou endividado. Não é nada disso, não. Tem pessoas que ganham 1 milhão e gastam 3. Vocês sabem disso, né? É só você pegar no Google e põe assim: pessoas que ganharam na loteria. Vocês já viram pessoas que ganharam na loteria e quebraram? Tem um monte de casos. De pessoas que ganharam no BBB e quebraram. Olha, existe BBB ainda? Tomara que não, né? Eu fico surpreso como que as pessoas passam, por exemplo, domingo, às vezes vendo Faustão, sabe assim, essas coisas. Mas isso aqui é só um detalhe. Mas essa questão, por exemplo, assim, de finanças. O que impede eu de ganhar mais, por exemplo, e eu, por exemplo, vocês gostariam de viajar mais?